Não havendo mais nenhum orador inscrito para o uso da palavra, nós passaremos para a ordem do dia. Peço ao senhor secretário que leia o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação do projeto de decreto legislativo número 1/2014, que suspende os efeitos do ato de nomeação do secretário municipal de administração, senhor Oséias da Piedade Ferreira. Autoria do nobre vereador Marcos Loureiro. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Avoco a matéria para relatar na forma do artigo 46, escrito, inciso 3º do Regimento Interno. Recebido o projeto de decreto legislativo número 01/2014, de autoria do nobre vereador Marcos Rodrigo Amorim Florindo, que visa sustar os efeitos do ato de nomeação do secretário municipal de administração, senhor Oséias da Piedade Ferreira. Verifica-se que o autor pretende sustar o ato de nomeação do atual secretário municipal de administração ao argumento estreito de que, com a perda dos direitos políticos sucedâneo à decisão judicial, deveria ter seu ato de nomeação anulado pelo chefe do Executivo. É o relatório. Ao definir a atribuição do Poder Legislativo Municipal estabelecido no artigo 14, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, que é de competência exclusiva da Câmara Legislativa, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar no exercício do controle legislativo, apto a preservar as competências exclusivas do Poder Legislativo e, por via de consequência, garantir o princípio da separação dos poderes. Assim, regulamentos que desbordam de seus limites podem ser objeto de censura parlamentar por meio de decreto legislativo, com o fito de sustar sua eficácia. Esta regra encontra-se reproduzida na Carta Estadual número artigo 56, inscrito no 9º, bem como no artigo 49, inscrito inciso 5º da Constituição da República. Poder regulamentar é aquele que o chefe do Poder Executivo dispõe privativamente, a fim de assegurar a fiel execução da lei. Neste ponto, ressai destacar que a medida a ser sustada na presente proposição não é regulamento de lei. Única hipótese possível de esta Casa Legislativa Municipal exercer o controle eterno direito sobre o ato do Poder Executivo por meio de sustação do decreto regulamentar, mas sim uma Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ato administrativo, portanto, os efeitos jurídicos que pretende sustar não decorre do excesso do poder regulamentar do Poder Executivo, mas de um ato administrativo que, caso esteja eivado de nulidade em seus pressupostos de validade, deve ter seu controle através do próprio Poder Executivo, através do poder de autotutela ou alternativamente pelo Poder Judiciário. O regulamento de lei que fala, artigo 14, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, que atenta ao princípio de simetria, reproduziu os termos do artigo 56, inciso 9 da Constituição Estadual, ao artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal. Trata-se, na realidade, de um ato geral, expedido com sua estrita finalidade de produzir as disposições operacionais uniformadas necessárias à execução da lei, cuja aplicação demande atuação de administração pública, por aspecto lógico, interpretativo e sustação legislativa, não ser consubstância em instrumento hábil a suspender ato administrativo de nomeação de serviço de servidor público, ainda que efeito de ilegibilidade. Para isso, como dito,
caso a própria administração não faça seu controle, deve ocorrer ao Judiciário. A sustação de que trata-se o dispositivo da Lei Orgânica Municipal é de incidir sempre necessariamente sobre o ato regulamentar que exceda a lei regulamentada. Nesse sentido, a dita norma da Lei Orgânica prevê o controle político dos regulamentos para o caso em que o chefe do Poder Executivo edite decreto regulamentador o ato de nomeação de um servidor, sobretudo um cargo de comissionado, em um ato administrativo sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade de um administrador público e à submissão do controle de sua legalidade. Caberá ao próprio Poder Executivo ou, alternativamente, o Poder Judiciário, que é a instância competente para julgar, anular as irregularidades por caso incidente em tal ato. Constitui, portanto, o decreto legislativo um instrumento de proteção da reserva de competência exclusiva do Poder Legislativo e não uma alternativa para constatar o mérito da atuação do Executivo, quanto esta se contém em seus devidos limites. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ante o exposto, acompanhado do parecer da Procuradoria dessa Casa Legislativa e voto de rejeição do projeto de decreto legislativo número 01/2014, por não preencher os requisitos constitucionais e de legalidade da Lei Orgânica Municipal para sua admissibilidade. É com o voto. Sala das Sessões, 26 de maio de 2014. Ivanito Barbosa de Oliveira, Joci Miranda Sangi. Luciano Miranda Salgado não votou. Vereador, presidente, pela ordem. Como membro da Comissão de Constituição e Justiça, eu gostaria de fazer meu voto separado, tendo em vista que eu fui contrário ao parecer emitido pela comissão. Tem a palavra. Eu ouvi muito atentamente, li e reli o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação sobre o projeto de decreto legislativo que suspende os efeitos do ato que nomeou o secretário municipal de administração, senhor Oséia Piedade Ferreira. Vivemos e defendemos muito isso, que o Brasil é um país democrático. Eu solicito a Vossa Excelência, inclusive, que, se possível, depois o meu voto seja apensado ao relatório final, porque esse relatório será tomado como meta para ser encaminhado, possivelmente, aos órgãos aí. Pode... Com certeza. A mesa acata o pedido de Vossa Excelência e nós vamos, na gravação, fazer com que fique apensado aqui o seu parecer. Então, a Procuradoria da Casa tem todo o direito de considerar esse projeto inconstitucional. Tem inúmeras matérias que vêm para essa Casa, ora formuladas pela Procuradoria do Executivo, que recebem pareceres inconstitucional desse Parlamento, porque é interpretação. Nós jamais vamos colocar em xeque a competência desta Casa, da assessoria técnica desta Casa, por ter emitido esse parecer. Jamais vamos colocar em xeque a competência do profissional que emitiu esse parecer. Jamais. Mas muitas das vezes, um juiz decide em primeira instância, o TJ modifica, o STJ reconsidera, e assim vai até o STF. Então, quer dizer, interpretações não quer dizer que é a regra máxima da presente proposição. Então, existem, o meu entendimento, que não sou jurista, mas o meu entendimento prevê que, e acha que, a partir do momento que o prefeito
tem uma estrutura administrativa votada por esta casa e nomeia um secretário municipal ou qualquer um outro servidor, ele, em tese, ele está regulamentando, que ele está complementando aquela lei. Ela só vai funcionar se tiver alguém nomeado, senão ela não tem validade. Se ele nomeia alguém que está condenado, impossibilidade de ficar perto de dinheiro público, ele está infringindo a Constituição, ele está infringindo as legislações. Então, por isso que o vereador Marcos apresentou esse projeto de decreto legislativo para suspender o ato de nomeação do excelentíssimo secretário de administração, Osés da Piedade Ferreira. Tudo bem, mas o meu voto é em separado, por compreender que o projeto tem legalidade para continuar o seu prosseguimento, seu trâmite legislativo nessa casa, e por entender que outros entendimentos podem vir à tona em relação a essa proposição. Então, voto em separado, voto em destaque, sou contrário ao parecer da comissão e gostaria de solicitar a Vossa Excelência, com base no artigo 226 do regimento interno dessa casa, que seja utilizado, como o nosso regimento interno, ele é omisso neste tema, que seja utilizado o parágrafo 3º do artigo 82 do regimento interno da Assembleia Legislativa para a votação deste parecer dentro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ou seja, o parágrafo 3º do regimento interno da Assembleia Legislativa cita votação nominal do parecer. Artigo 82, não, presidente, artigo 82, parágrafo 3º do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Por que isso? Porque o nosso regimento diz, lá no artigo 226, que os casos omissos poderão ser recorridos ao regimento interno da Assembleia Legislativa. Em nome do vereador. Então, encerra meu voto. Muito obrigado, desculpa. Tá. Segundo o parecer também da assessoria, esse caso não é omisso, ele é regulamentado no regimento interno da nossa casa. Entendeu? Então, as votações são simbólicas. Entendeu? Ele não é omisso. Não, presidente. Desculpe, pela ordem. Eu solicitei a votação nominal para a comissão. A votação do parecer pelo plenário vai ser posterior. Aí nós vamos fazer uma discussão. Mas a comissão já assinaram os dois vereadores com assinatura. O seu voto já está em separado, a mesa já acatou o pedido de Vossa Excelência, vai pensar aqui no todo o seu pronunciamento, tá? E já está assinado pelo vereador Ivanilton Barbosa e pelo vereador Jorci, acompanhando o parecer da comissão. Então o seu voto já está em separado. Entendeu? Então nós vamos colocar em votação o parecer da comissão. E ele já está em discussão, inclusive. E ele é regulamentado pelo artigo 124, pelo artigo 44, no regimento interno. Ele não é omisso. Continua em discussão o parecer da comissão de Legislação, Justiça e Redação. Pela ordem, senhor presidente, Conselho. eu fiz meu voto, eu estava votando em separado, eu não discuti a matéria, tá? Continua em discussão, não. Vossa Excelência pode discutir. Só por questão de interpretação, Pode discutir. talvez eu... Seu voto já foi acatado em separado, já vai ser acatado o pedido de Vossa Excelência para constar nos documentos, os anais dessa casa, e continua em discussão. Vossa Excelência, para discutir, tem todo o tempo que Vossa Excelência achar necessário. Vereador, como sou muito taxado por alguns membros do Executivo,
o vereador mais enjoado, mas um dos meninos, vamos discutir o porquê desse projeto de decreto legislativo. Talvez hoje, como sempre o nosso presidente fala, esta casa pode estar votando uma das leis de grande valia para a ética do serviço público em Ibatiba. Estamos votando uma proposição que suspende o ato que nomeou o secretário municipal de administração. Precisamos que a desordem, a improbidade, abram alas para o progresso, a mudança e a honestidade. Não podemos continuar tendo a vergonha de ser honesto. É mais que urgente saber quem vai tomar conta do nosso tostão. Ainda mais tomar conta do nosso milhão. São mais de 40 milhões que a Prefeitura Municipal de Ibatiba administra no decorrer de 2014. A Justiça Eleitoral já se pronunciou sobre esse tema no ano de 2012, quando não permitiu que o atual secretário de administração concorresse às eleições naquele momento. Nos anos de 2013 e 2014, a Justiça Capixaba também se pronunciou. Eu tenho em minhas mãos inúmeras decisões da Justiça sobre o tema. A Justiça Eleitoral, ela declarou a ação de impugnação de registro de candidatura proposta pelo Ministério Público no que tange a inexigibilidade de Oséias da Piedade Ferreira, ora impugnado, indefiro o registro. Justiça Eleitoral. Depois, Dr. Vanderlei Ramalho Marques, em Ibatiba, no dia 25 de fevereiro de 2013, determinou o afastamento do senhor Oséias da Piedade Ferreira do cargo de secretário de administração. Em 11 de março, Dr. Vanderlei Ramalho Marques deu outra decisão determinando que o município não efetue o pagamento do servidor Oséias enquanto ele estiver afastado. 19 de março, Dr. Vanderlei deu outra decisão contra o senhor Oséias da Piedade. Lá em 2 de maio de 2013, ele condenou o réu, Oséias da Piedade Ferreira, a ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 8 anos, pagamento de multa civil equivalente a 2 vezes o valor do dano, proibição de contratar com o poder público e consórcio público, ou perceber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica do qual seja sócio majoritário pelo prazo de 5 anos, e o pagamento das custas e despesas processuais. O réu recorreu para o Tribunal de Justiça. A relatora Eliana Junqueira Munhoz Ferreira, desembargadora, no dia 21 de fevereiro de 2014, nego-lhe provimento ao recurso do réu. No dia 14 de janeiro de 2014, a desembargadora Eliana negou o primeiro recurso. No dia 21 de fevereiro, ela negou o segundo recurso. E na última segunda-feira, no dia 19, ele foi condenado novamente pelo Tribunal de Justiça. Um órgão colegiado julgou novamente a ação
deste condenado, Oséias da Piedade Ferreira, garantindo a sentença que foi emitida pelo nobre juiz Vanderlei Marques, aqui em Ibatiba, no ano de 2013. Eu não tenho nada pessoal contra o nobre secretário. Eu apenas quero justiça. Ainda mais ele, que às vezes eu acho que ele ainda não foi notificado desta informação. Por quê? Ao lembrar, nobres vereadores, aqueles discursos empolgantes que ele fez aqui no ano de 2012, julgando, sem ter sido condenado, o ex-prefeito Dr. Johnson. Julgando, sem ter sido condenado, o ex-prefeito Dr. Johnson, o atual secretário de administração, Oséias da Piedade Ferreira, condenou o ex-prefeito na tribuna desta casa e nas ondas da Rádio Mania FM. Ele, acompanhado do secretário de Agricultura, Jorge Cândido de Amorim. Eu sei, presidente, e falo isso, às vezes, com meu coração partido, que as minhas palavras podem, talvez, serem as últimas que eu pronuncio nesse parlamento, porque eu não sei o que é capaz dessas pessoas que aí fora nos esperam. Vereador Elias sofreu consequências do seu posicionamento nesta casa, mas eu serei condenado pelo crime da boa-fé, mas não serei condenado pela desconfiança humana. Isso dizia o saudoso ex-governador Mário Covas, e isso eu carrego comigo. A minha vida é aberta. Me ameaçam às vezes com coisas que eu fiz no passado, na minha juventude. Eu ganhei para ser vereador, não ganhei para ser detetive particular da vida de ninguém. Se nós formos investigar a vida particular, nós vamos ficar aqui anos, anos e anos e anos. E nunca me omiti da minha juventude. Mas desafio a qualquer cidadão de Ibatiba a trazer qualquer ato improbo da minha vida pública, desde 1999, quando eu entrei na política, e em 2000 assumi a Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer, no governo do meu querido ex-prefeito Soníter Miranda Saraiva. Desafio! Então, o que nós queremos é justiça, principalmente. Tanto que o atual secretário julgou o ex-prefeito Dr. Lyndon Johnson. E com certeza, quem tiver erro vai ser punido. Agora aqui, ele já foi julgado. Ele não pode ficar tomando conta do nosso milhão. A população de Ibatiba precisa saber que nas mãos desse nobre secretário passam quase 4 milhões por mês. Quase 4 milhões por mês. Se uma pessoa não pode candidatar-se a vereador ou a qualquer cargo público, ela não pode ocupar uma secretaria de administração. É preciso conhecer o currículo de quem vai e de quem administra o nosso dinheiro. Perdoe-me, meus amigos parlamentares desta Casa de Leis. Os 3 meninos, os 3 patetas, como algumas pessoas nos nominam. Nós estamos tentando conciliar nesta casa ética, honra, mudança e política. E sabemos que isso é possível. Conciliar ética, honra e política. E queremos contar com todos os amigos na votação desse projeto. Várias vezes ocupamos a tribuna como perdedor, como alguém que a derrota corteja, certeira, transparente, inevitável, aritmética. Sou titular da perda anunciada,
do que não acontecerá. Mas o bom povo de Batiba me deu voz para nesta casa não disputar somente os certames que iremos ganhar, mas para lutar com todas as minhas forças, com a ética que eu carrego na minha vida pública e com a ética que os 9 vereadores conduzem esta casa, as batalhas que forem justas. Lembro que já perdemos aqui a lei da ficha limpa, mas não teve problema, não perdemos a honra. Da mesma forma que eu tenho o direito de opinar, os nobres vereadores também têm o direito de opinar. É um debate democrático, devemos e teremos que respeitar a opinião de cada parlamentar. Mas como também é necessário respeitar e compreender as nossas discussões. O parlamento, ele é feito de contradições. Senão, não existiria disputa eleitoral. O prefeito que ganhasse a eleição poderia nomear, no caso aqui, os 9 vereadores. Então, ao mesmo tempo que nós precisamos reconhecer aqueles amigos que talvez não votarão nesse projeto, é necessário que os amigos também reconheçam o nosso posicionamento e a nossa discussão. Porque do mesmo jeito que tem cidadão que parabeniza por votar contra a ficha limpa, tem um cidadão que também cobra nosso posicionamento a favor da legalidade. Estou concluindo, porque o tempo é exíguo e a hora já está bem longa. Mas eu queria que o secretário de administração não acatasse o que a Câmara vota nesta noite, mas ele, ao colocar sua cabeça no travesseiro, ele que tanto falou em moralidade, em cumprir leis na sua atividade parlamentar. Um cara que o seu grupo político o considera um grande intelectual, uma pessoa formada na área do direito, que ele colocasse no seu travesseiro a palavra limpe, que é a legalidade, são os princípios de administração pública. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Talvez ele colocando essa palavra no seu travesseiro, limpe, ele vai limpar a administração pública e deixar o município andar e caminhar para frente, porque é assim que se anda. É com progresso, é com desenvolvimento. Semana passada estive com ele, discutindo ações do município, fico triste, porque todo mundo põe a culpa nele. E você vai nele, ele é um coitadinho. Eu falei com ele, meu amigo, se eu fosse Vossa Excelência, eu pedia para sair, porque aí se o município continuar entravado, eles vão ver que a culpa não era de Vossa Excelência. Agora, se Vossa Excelência pedir para sair e o município começar a andar e desenvolver, fica comprovado que Vossa Excelência é o entrave da administração pública. Por isso, finalizando, Ibatiba, como diz o vereador Marcos, tem 2 prefeitos, o prefeito eleito e o prefeito não eleito. Poderemos, vereador Marcos, ser derrotado, mas faço do saudoso senador Darcy Ribeiro, da fala dele, eu concluo a minha fala e a Vossa Excelência. Fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras e não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem
venceu. Às vezes, não conseguir o que você quer é uma tremenda sorte. Isso é uma frase muito rica para o nosso dia de hoje. É uma tremenda sorte para nós, às vezes, não conseguir tirar o prefeitinho, porque o povo de Ibatiba amanhã vai ver que nós temos razão. Sabe por quê? Porque aquela CPI do Pronaf, que eles falaram que os 3 meninos fizeram brincadeira, o Tribunal de Contas acatou a nossa denúncia. É o papel dos 3 meninos. E o Tribunal de Contas viu que nós estávamos com razão. Então, no dia de amanhã, nós seremos lembrados. Pode ter certeza. Estou contigo, vereador. Muito obrigado. Continua em discussão o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Pela ordem. Concedo, vereador. Eu quero agradecer ao nobre colega Luciano pelas palavras aqui citadas, pela defesa do projeto. E eu digo com toda certeza que às vezes a gente dá como vencido. Às vezes você cansa, você luta em prol. Eu tive a opção de escolher o poder ou o povo. Eu optei pelo povo de Ibatiba. Eu não quero o poder. Eu quero ficar do lado do povo de Ibatiba. Eu prefiro ficar do lado mais difícil e dormir sonos tranquilos. Em relação ao que o nobre vereador trouxe, nós não sabemos o dia de amanhã. O que cada um pode votar abertamente. Sou democrático. Cumpro a lei. Cumpro a lei. Se sair vencido, respeito o voto de cada um. Se sair vitorioso, não sou eu, e sim é o povo que nos colocou aqui. Peço que nós possamos pensar, porque a responsabilidade não é dos 3, e sim dos 9. Que o requerimento que está aqui, se caso não passar, ele seja enviado, mas com os 9 assinando. Não passamos a responsabilidade para os 3. Não passamos a responsabilidade para nenhum colega. Porque a opção que eu tive com 30 dias de governo foi defender uma bandeira difícil, uma bandeira árdua, mas uma bandeira que me traz com muito, como eu disse num pequeno expediente, que me traz andar pelas ruas do meu município de peito estofado, de queixo erguido e de cabeça alta. Eu venho dessa forma, prefiro cumprimentar o povo, pegar na mão de cada um, ser derrotado, massacrado mais uma vez, mas pelo povo de Ibatiba. Que o povo de Ibatiba é testemunho, não pela minha luta, e sim pela luta dessa Casa de Lei. O povo de Ibatiba é testemunho disso. Não tenho rixa particular. Não vim aqui para essa casa trazer mágoa de um passado, de um grupo. Eu venho aqui ser a voz de 20 minutos de cada sessão das pessoas que não podem se expressar sua vontade. Das pessoas que não têm como, mas nos deram a capacidade de estar aqui
e falar por eles. Falar pelas crianças, falar pelo idoso, falar pelas crianças especiais, falar pelo cidadão de bem, falar pelos mais fracos. E essa é a minha bandeira. Porque, graças a Deus, eu abri mão de poder, mas ganhei muito mais. Ganhei o povo e ganhei a paz no meu coração. Muito obrigado a todos. Continua em discussão o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação do Decreto Legislativo número 1/2014. Não tendo mais nenhum vereador que queira discutir, está encerrado o período de discussão e nós passaremos para a votação. Os vereadores que forem... Gostaria de solicitar a votação nominal dessa matéria. Dessa matéria. A mesa consulta o plenário. Quem for favorável pela votação nominal, permaneça como está. Quem for o contrário, se manifeste de pé. Aprovado o pedido de Vossa Excelência, peço ao senhor secretário que faça a leitura e que o vereador proceda o seu voto. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com voto de 2 membros, tendo o voto em separado do vereador Luciano, ela acompanha o parecer da Procuradoria desta Casa Legislativa pelo voto pela rejeição do projeto de decreto legislativo número 1/2014, por não preencher os requisitos constitucionais e de legalidade da Lei Orgânica Municipal. Então, quem for, o vereador que for favorável pelo parecer da comissão, pela rejeição da matéria, vai dizer sim. Favorável. Aquele que acompanhar o parecer da comissão e da procuradoria vai dizer favorável. O que for contrário, vai dizer o contrário. Pela ordem, eu peço ao senhor secretário que faça a leitura, a chamada, ou melhor, senhor presidente, chamada nominal dos novos vereadores. Desculpa, mas eu acho que o regimento interno, ele determina sim ou não. Sim ou não. Quem for, então, favorável, tudo bem. Quem for favorável à rejeição do projeto, quem está favorável junto com a procuradoria vai dizer sim. Sim. Quem for contrário vai dizer não. Vereador? Carlos Alberto dos Santos. Como vota? Elias Cândido da Silveira. Não. Ezequias Mariano Gomes da Silva. Sim. Ivanito Barbosa de Oliveira. Sim. João Brito Pereira Filho. Sim. Joci Miranda Sangi. Sim. Luciano Miranda Salgado. Não. Marcos Rodrigo Amorim Florindo. Não. Silvio Rodrigues de Oliveira. Eu não voto. Matéria não deu empate. O presidente só Desculpa. vota em caso de empate. Desculpa. Certo? Então, de acordo com o regimento interno dessa casa, artigo 44, parágrafo 2º, concluindo a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, sobre todos os pareceres, pela ilegalidade e inconstitucionalidade de um projeto, deve o parecer ir a plenário, o que nós fizemos aqui agora, para ser discutido, e somente quando rejeitado o parecer, prosseguirá o processo em tramitação, combinado com o artigo 129, 124 do Regimento Interno, quando a Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela maioria de seus membros, declarar o projeto inconstitucional ou a lei a competência da Câmara, será o mesmo incluído na ordem do dia, independente da audiência de outras comissões. Então, nós... Parágrafo único. Aprovado o parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, quanto à inconstitucionalidade, considera-se-á rejeitado o projeto. Então, o projeto está rejeitado e vai para o arquivo. Antes de prosseguir, eu quero registrar a presença dos ex-vereadores dessa casa, vereador Moisés Florindo, e da sua esposa, que tive a honra de participar de uma mesa diretora, ela sendo secretária, ex-vereadora Claudimira. Eu peço ao nobre vereador
secretário, que faça a leitura dos pareceres da comissão do projeto de lei número 2/2014, de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, que institui o Dia Municipal da Família e da outras providências. Recebido o projeto de lei número 002/2014, de autoria do nobre vereador Luciano Miranda Salgado, visa instituir no âmbito do município de Ibatiba o Dia Municipal da Família e ser comemorado no dia 21 de outubro de cada ano. No aspecto que se relaciona à mera inserção do dia comemorativo no calendário de eventos do município, a matéria não encontra-se óbices legais, estando amparada no artigo 8º, inciso 1º e artigo 42 do caput, ambos da Lei Orgânica do município de Ibatiba. Antes o aspecto somos pela legalidade na forma de substitutivo pelo apresentado pelo autor da proposição. É como voto Ivanito Barbosa de Oliveira, Jorci Miranda de Sangi e Luciano Miranda Salgado. Eu pediria também ao nobre secretário que fizesse a leitura de um substitutivo apresentado pelo próprio vereador Luciano Miranda Salgado, do projeto de lei. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Substitutivo, do vereador Luciano Miranda Salgado. Institui o Dia da Família no município de Ibatiba e das outras providências. Artigo 1º. Fica instituído no município de Ibatiba o Dia da Família a ser comemorado anualmente no dia 21 de outubro. Artigo 2. A comemoração, ora instituída, passará a integrar o calendário oficial de eventos municipal. Artigo 3º. O município de Ibatiba, através do Poder Executivo e Legislativo, fica autorizado a realizar ações de integração das famílias com a realização de palestras nas escolas públicas, particulares e entidades diversas, atividades de lazer, cultura e cidadania, objetivando apreciar os valores morais e éticos da família. Artigo 4º. As despesas da execução desta lei correrão por conta da dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Artigo 5º. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário Edo Faustino, 26/5/2014. Em discussão, o substitutivo número 1/2014, apresentado pelo nobre vereador Luciano, ao projeto de lei número 2/2014, que institui o Dia Municipal da Família e da outras providências. Em discussão, o substitutivo. Não tendo nenhum vereador que queira discutir, encerrado o período de discussão, em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao nobre secretário que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 4/2014, que autoriza o município de Ibatiba a executar obras que menciona e dá outras providências, de autoria do vereador Luciano Salgado. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Senhor presidente, nada a opor sobre a aprovação do presente matéria, projeto de lei número 04/2014, oriundo do gabinete do prefeito. Essa comissão acompanha o parecer proferido pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. É o parecer, sala das sessões, Carlos Alberto Santos, Elias Canda Silveira e Luciano Miranda Salgado. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação vai receber o projeto de lei complementar número 04/2014, data de 12 de maio de 2014, autoria do vereador Luciano Miranda Salgado. Trata-se o presente projeto de lei de autorizar para o município de Ibatiba executar obras que menciona outras providências. Senhor presidente, depois de uma análise feita aos autos da presente proposição, a maioria dessa comissão entende que a mesma contém aspecto regimental, opina no sentido de sua aprovação. É o parecer, sala de sessões, 26 de maio de 2014. Ivanito Barbosa, Jorci Miranda e Luciano Miranda Salgado. Em discussão, os pareceres das comissões do projeto de lei número 4/2014. Em discussão. Não tendo nenhum vereador que queira discutir, encerrado o período de discussão. Em votação, favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 4/2014,
que autoriza o município de Ibatiba a executar obras que menciona e dá outras providências. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Concedo. Este projeto de lei número 04/2014, de nossa autoria, que autoriza o município de Ibatiba a executar obras que mencione e dá outra providência, está autorizando o Poder Executivo Municipal, mediante contratação com terceiros, através de processo licitatório, as obras definidas nesta lei. As obras deverão ocorrer conforme o respectivo projeto e memorial descritivo elaborados pela Prefeitura Municipal. Os equipamentos que serão instalados através das obras autorizadas nesta lei já se encontram nas localidades. Votamos, no final de 2013, o orçamento para o ano de 2014. Naquela oportunidade, eu preparei duas emendas. A emenda de número 38 e a emenda de número 30. A emenda de número 30 era destinando R$40 mil para a instalação de despolpador de café na Associação de Produtores Rurais de Santa Maria. A emenda número 38 era destinando R$40 mil para a instalação de despolpador de café na Associação de Produtores Rurais de Cabeceira do Perdido, Córrego dos Paulos. Então, já em 2013, eu tentei, de forma legítima, legal e amparada pela lei, resolver dois problemas da municipalidade. Um, instalar um despolpador na Santa Maria, e o outro, instalar um despolpador na Cabeceira do Perdido. Mas a incompetência do excelentíssimo prefeito é tamanha que ele vetou a nossa ideia. Ele não aceitou o nosso pedido. Mas ele, no ano de 2014, como sempre fez, ao longo dos seus anos de vida pública, prometeu à Associação de Santa Maria e à Associação do Córrego dos Paulas que ia resolver esse problema. Mas, como diz o nosso amigo e nobre vereador Ezequias Mariano, a cabeça tão congelada que ele não cumpre a promessa, o atual prefeito. E aí coloca a culpa na Câmara Municipal, dizendo que a Câmara deve aprovar para ele poder fazer a obra. Na verdade, a Câmara não tem que aprovar para ele fazer obra. Obra é ato discricionário do prefeito. Quem faz ou quem deixa de fazer é o excelentíssimo prefeito. Se ele não tivesse prometido para as associações, talvez nós nem estaríamos debatendo essa proposição essa noite. Mas ele falou com as associações: se a Câmara aprovar, eu faço. Possivelmente nós iremos aprovar. Esperamos que ele cumpra. Esperamos que ele cumpra. Só isso. Esperamos que ele cumpra. Mas não é hábito desse prefeito atual cumprir promessa, e muito menos instalar secador ou despolpador de café. Quando ele foi prefeito da outra vez, ele largou inúmeros despolpadores sem instalar no município, que precisou de chamar o doutor para instalar os despolpadores. Será possível que nós teremos que novamente chamar o doutor para conseguir instalar esse despolpador? Então, nobres vereadores, nós contamos com o apoio de cada um para aprovar uma proposição que, na verdade, talvez eu fui até egoísta, poderia ter pegado assinaturas dos 8 vereadores desta casa, porque nós estamos apenas tirando desse poder legislativo uma responsabilidade que o prefeito colocou nas nossas costas, dizendo o seguinte: se a Câmara aprovar, eu monto, eu faço a obra. Então nós vamos aprovar essa noite, instalar o despolpador e secador que estão nas comunidades de Santa Maria, de Cabeceira do Perdido, Cachoeira Alegre, Vicente Amélio e no Córrego dos Carangolas. Vamos aprovar. E aí só vai caber ao prefeito cumprir a promessa dele,
nem é cumprir a lei. Mas o que eu acho muito difícil. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei número 4/2014. Não tendo nenhum vereador que queira discutir, encerrado o período para discussão, em votação, o projeto de lei número 4/2014, que autoriza o município de Ibatiba a executar obras que menciona e dá outras providências. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade dentre os presentes. Está todo mundo aí. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 6/2014, que determina a instalação de placas explicativas acerca da origem de nome, data e fatos históricos nos monumentos, vias e logradouros públicos do município de Ibatiba e da outras providências, de autoria do vereador Silvio Rodrigues de Oliveira. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Artigo 198. É dever do município, com a participação da sociedade civil, promover e proteger o seu patrimônio cultural através de inventário, registro, vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas possíveis de acautelamento. Por fim, cabe salientar que para aprovação da matéria dependerá de maioria simples do plenário, força do artigo 46 da Lei Orgânica. Feita essa consideração, voto pela legalidade do projeto de lei número 6/2014 e o mérito pela sua aprovação. É com o voto. Sala das Sessões, 26 de maio de 2014, Ivanito Barbosa de Oliveira, Joci Miranda Sangi e Luciano Miranda Salgado. Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas. Senhor Presidente, recebido o projeto de lei número 06/2014, autoria do vereador Silvio Rodrigues de Oliveira, que visa normatizar, padronizar a sinalização turística e serem implantada no âmbito do município de Ibatiba. Depois de análise feita aos autos da presente proposição, esta comissão manifesta no sentido de sua aprovação. Sala das Sessões, 26 de maio de 2014, Carlos Alberto Santos, Elias Cândido Silveira e Luciano Miranda Salgado. Em discussão, os pareceres das comissões. Não tendo nenhum vereador que queira discutir, declaro encerrado o período de discussão. Em votação, favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 6/2014. Nobre vereadores, esse projeto nada mais é do que uma cópia do que já existe no Estado. Vi e achei que é uma maneira, já que é prerrogativa do Poder Legislativo, está dando nome às ruas, está homenageando pessoas que ajudaram a construir esse município. Então, achei muito justo. Muitas das vezes, pessoas que mesmo moram no nosso município, outros que vêm visitar o nosso município, depara, por exemplo, como o monumento do tropeiro, como o Museu do Tropeiro, que tem o nome da nossa querida e saudosa professora Jane Salomão. Mas as pessoas não sabem quem foi Jane Salomão. Então, é uma maneira de valorizar ainda mais essas pessoas que ajudaram a escrever a história desse município. Muitas pessoas não sabem, nós estamos aqui, a Câmara Municipal fica na rua Luiz Crispim. Eu tenho certeza que vários vereadores não sabem quem foi Luiz Crispim, o que ele fez por Ibatiba. Então, é uma maneira de valorizar essas pessoas ainda mais. Quem foi Davi Gomes, que leva o nome da Praça Davi Gomes? Então vai ter um histórico, e que passa a ser praxe dessa casa, nobres vereadores, a partir de agora, quando formos dar o nome a uma rua, a uma estrada,
trazer um histórico da pessoa que está sendo homenageada, para que assim nós possamos ainda valorizar mais, como eu disse, as pessoas que ajudaram a escrever a história desse município. Não tendo mais nenhum vereador que queira discutir, em votação, o projeto de lei número 6/2014, que determina a instalação de placas explicativas acerca da origem de nomes, datas e fatos históricos dos monumentos, vias e logradouros públicos do município de Ibatiba e da outras providências. Em votação, favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões do projeto de lei de resolução número 5/2014, que cria no âmbito da Câmara Municipal de Ibatiba, Espírito Santo, o programa Câmara Aberta e da outras providências. Foi. Mas você tem que pedir aí. Pede vista. Pode pedir. Pela ordem, vereador. Eu queria pedir vista aí desse projeto. Em discussão, o pedido de vista do projeto de resolução número 5/2014. Quem for favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado o pedido de vista. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 5/2014, de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, que altera a Lei Municipal número 595, de 17 de novembro de 2010, que regulamenta o inciso 8º do artigo 1º da Lei Municipal número 532/2009. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Recebido o projeto de lei número 05/2014, data de 12 de maio de 2014, autoria do vereador Luciano Miranda Salgado, trata-se o presente projeto de lei alteração da Lei Municipal número 595, de 17 de novembro de 2010, que regulamenta o inciso 8º do artigo 1º da Lei Municipal número 532/2009. Senhor Presidente, depois de análise feita aos autos do presente proposição, a maioria dessa comissão entende que a mesma contém aspecto regimental e opina pelo sentido de sua aprovação. Sala das Sessões, 26 de maio de 2014, Vanito Barbosa de Oliveira, Joci Miranda Sangi, Luciano Miranda Salgado. Comissão de Finança, Orçamento e Tomada de Contas. Senhor Presidente, nada a opor sobre a aprovação da presente matéria, projeto de lei número 5/2014, de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado. Esta comissão acompanha o parecer proferido pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. É o parecer, Sala das Sessões, 26 de maio de 2014. Carlos Alberto Santos, presidente. Elias Cândida Silveira, secretário. Luciano Miranda Salgado, relator. Em discussão, os pareceres das comissões do projeto de lei número 5/2014, de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado. Não tendo nenhum vereador que queira discutir, em votação, o parecer das comissões. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 5/2014, que altera a Lei Municipal número 595, de 17 de novembro de 2010, que regulamenta o inciso 8º do artigo 1º da Lei Municipal número 532/2009. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Conselho. A nossa proposição, ela altera a regulamentação de uma lei municipal que trata da concessão de benefícios às pessoas necessitadas do município e da outras providências. A lei atual, ela permite à municipalidade a conceder uma ajuda de até 50%
do menor vencimento pago pelo município de Ibatiba por criança até 1 ano de idade, quando forem de gestações múltiplas a partir de trigêmeos. Nós estamos aqui alterando a legislação para que o município passe a conceder essa possível ajuda para as famílias que tiverem geração múltipla. Teve gêmeos, já pode receber esta ajuda. E que, ao invés de ser até 1 ano de idade, seja até 6 anos de idade. O porquê disso? Nós sabemos o mundo como está, o custo de vida como está alto e, mais justo, o poder público auxiliar as famílias na construção de pessoas saudáveis, pessoas preparadas para o embate do dia a dia. Se uma criança, às vezes, não tem sequer o acesso a uma alimentação de qualidade, como ela vai ser um cidadão que o Brasil tanto precisa em seu futuro? Então, estamos aqui tentando alterar a legislação para que o município conceda uma ajuda para as famílias que obtiverem filhos através de geração múltiplas. E que essa ajuda seja até os 6 anos de idade. Vale destacar, a família, quando ela tem necessidade e demonstra que não tem condições financeiras de criar os seus filhos, conforme já está na Lei 532 de 2009. Muito obrigado. Continue em discussão. Em votação, os pareceres. Favorável permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 5/2014. Não havendo mais nenhum vereador que queira discutir. Em votação, o projeto de lei número 5/2014, que altera a lei municipal número 595, de 17 de novembro do ano de 2010, que regulamenta o inciso 8º do artigo 1º da lei municipal número 532/2009. Em votação, favorável permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Não, tem muita coisa. Em discussão, o requerimento do nobre vereador Marcos Rodrigo Amorim Florindo, que vem a plenário com amparo no artigo 23, inciso 2, a linha M do Regimento Interno, e em outra razão do processo de decreto legislativo número 1/2014, que atualmente circula nessa casa, o qual objetiva a suspensão dos efeitos do ato de nomeação do secretário municipal de administração, senhor Oséias da Piedade Ferreira, e visando dirimir quaisquer dúvidas e esclarecer esta casa e a população num todo. Solicitamos que este Poder Legislativo aporte a deliberação plenária. Primeiro, dê ciência deste projeto legislativo supracitado à Controladoria Geral do Município, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para as medidas que eventualmente julgar necessário. Termos em que pede deferimento. Em discussão, o requerimento do nobre vereador Marcos Rodrigo Amorim Florindo. Pela ordem, senhor presidente. Concedo. Eu peço a colaboração dos meus pares, uma vez que entendo que o projeto ele é inconstitucional, não era cabíveis de votação, entendo a responsabilidade de cada um dos meus pares, entendo o voto, mas agora eu peço aos meus pares, em plenário, que passe para o poder
qualificado a julgar. Peço aos meus pares que, junto comigo, vote pela aprovação para o encaminhamento do Tribunal de Contas, MP, conto com a contribuição de cada um dos meus pares. Obrigado. Continue em discussão. Não havendo mais nenhum vereador que queira discutir, em votação, o requerimento do vereador Marcos Rodrigo Amorim Florindo, para que dê ciência desse projeto legislativo supracitado à Controladoria Geral do Município, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, para as medidas eventualmente julgar necessárias. Em votação, favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 74/2014, de autoria do vereador Luciano Salgado, votos de profundo pesar pelo falecimento de Maria José de Carvalho, Zezé, ocorrido neste mês de maio em Ibatiba. Também votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Inês Maria Almeida da Silveira, mãe do nobre vereador Lili, ocorrido também no mês de maio, assinado pelos nobres vereadores. Em votação, favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 068, de autoria do vereador Luciano Salgado, votos de congratulações com o padre Joel de Jesus, pelos 20 anos de ordenação presbiterial. Em discussão. Em votação, favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 077/2014, depois de ouvido o plenário, solicitar à Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, com base no artigo 31 da Lei Orgânica Municipal, as seguintes informações. Primeiro, relatório financeiro detalhado, fonte de recursos utilizados, valores pagos, restos a pagar, abre parênteses, caso exista, fecha parênteses, modelo de contratação da prestação de serviços e outras contratações das obras e ou aquisições de bens, empresas e ou pessoas físicas contratadas nas obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres devidos às chuvas no mês de dezembro de 2013. Segundo, relatório bancário impresso, abre parênteses, extrato, fecha parênteses, detalhado a utilização do cartão de pagamento da Defesa Civil. Terceiro, relatório integral e detalhado das ações realizadas pelo governo do Estado referente às chuvas de dezembro de 2013, incluindo valores financeiros, máquinas e veículos e mão de obra disponibilizada. Vale ressaltar que as informações acima já foram pleiteadas através do requerimento 033/2014 deste vereador e não foram respondidas. Em discussão, requerimento. Senhor presidente. Senhor presidente, o motivo desse requerimento é simples. Eu já solicitei essas informações aqui em sessão anterior, foi encaminhada pelo prefeito e pelo responsável pela Defesa Civil, o servidor Edgar Rodrigues, algumas informações, mas não foram completas. Eu procurei pessoalmente o servidor Edgar e pedi ele o resto das informações umas 3 vezes. Eu acho que ele pensou que quem estava pedindo ele a informação era o Pingo, e não um vereador eleito pelo povo de Ibatiba, porque até ontem a informação não chegou. Por isso eu estou reiterando a informação e fiz um requerimento que será votado ao final dessa sessão para convocar o mesmo a vir prestar esclarecimentos nesta casa. Muito obrigado. Continue em discussão o requerimento. Não havendo mais nenhum vereador que queira discutir, em votação, favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Requerimento 73/2014. Requerer, depois de ouvir o plenário, solicitar ao secretário municipal de Esportes e Lazer, com base no artigo 31 da Lei Orgânica Municipal, informações atualizadas e cópias de documentos comprobatórios, caso existam, sobre novas aquisições de terrenos pela municipalidade da Vila de Santa Clara. Em discussão. Não havendo nenhum vereador que queira discutir, em votação, favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade.
Requerimento 072/2014, de autoria do vereador Luciano. Requerer, depois de ouvido o plenário, solicitar ao secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, com base no artigo 31 da Lei Orgânica Municipal, informações atualizadas e cópias de documentos comprobatórios, caso existam, sobre novas aquisições de terreno pela municipalidade no distrito de Santa Clara. Em discussão. Não havendo nenhum vereador que queira discutir, em votação. Favorável, torneio-se como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 71/2014. Requerer, depois de ouvido o plenário, solicitar ao secretário municipal de administração, com base no artigo 31 da Lei Orgânica, informações atualizadas e cópia de documentos comprobatórios, caso existam, sobre novas aquisições de terreno pela municipalidade na Vila de Santa Clara. Em discussão. Não havendo nenhum vereador que queira discutir, em votação. Pela ordem. Pode falar. Eu apresentei 3 requerimentos, número 71, número 72 e número 73, solicitando informações à Prefeitura Municipal, ou seja, Secretário Municipal de Administração, Secretário de Serviços Urbanos e Secretário de Esportes, sobre possível nova aquisição de terrenos pela Prefeitura de Batiba, no distrito de Santa Clara. Fomos informados por pessoas ligadas ao governo municipal que um novo terreno de propriedade do pai do secretário de administração já está demarcado, piquetado para ser adquirido. Eu quero evitar o prejuízo que esse secretário já deu no município anteriormente. Então nós queremos saber se existe mesmo, realmente, alguma nova aquisição de terreno sendo realizada em Santa Clara. É isso que nós queremos. Nós queremos evitar que novamente o secretário de administração venda um terreno para o município de Batiba. Na primeira vez, nós não conseguimos evitar porque o atual prefeito, liderado pelo secretário de administração, utiliza da cultura do segredo. Tudo fica escondido. Quando descobrimos, ele já tinha pago o terreno que é de propriedade do pai do secretário. E o secretário tanto dizia que o ex-prefeito, Dr. Johnson, que fazia coisa errada. Então, o nosso requerimento é para isso. Solicitar ao Executivo, através desses órgãos, através dessas secretarias, para saber se já existe algum procedimento de novas compras de terreno em Santa Clara. E que se exista, que manda para cá os papéis para nós tomarmos as providências cabíveis, fiscalizar. Se for terreno que é necessário, num preço justo, tudo bem, mesmo que seja do pai do secretário. Não podemos evitar, não podemos proibir que a obra chegue na comunidade. Agora, terreno superfaturado, para a gente nem saber que obra que é, me permita a franqueza. Vereador. Muito obrigado. Continue a discussão. Me dá a palavra? Ele me mostrou esses dias lá, passamos lá na estrada, ele me mostrou todo medido dos lotes, perto da escola lá. Mas falou para mim, mediu, está preparando documentação, mas para quem quiser comprar. Para vender, para Zé, para Sebastião, para João, entendeu? Não falou que é para a prefeitura. Estão luteando para crescer o distrito, entendeu? Porque se não achar quem vende também, é o que aconteceu com o PQA. Eu perguntei, por que esse PQA não cresce? Quem mora de roda que não vende terra, não vende terreno, que foi o saudoso Kleber Lamin. Nunca vendeu, entendeu? E vai aquilo, o PQA está mais velho que o Iuna. Porque não encontrou quem vende. É igual ele falou para mim, para quem quiser comprar. Ainda me ofereceu, quer comprar um lote? Eu falei, não, vamos ver isso, eu dou a resposta depois. O que está no meu modo de entender é isso. Continue a discussão.
Pela ordem, senhor Requerimento. presidente. Concedo. Espero que o que o nobre colega Jango traga seja a pura verdade, acredito nele, mas eu faço pedido aqui que o nobre colega vereador Luciano também sabe que naquele instante, quando nós pegamos o edital das compras do terreno, nós tínhamos 2 terrenos em Santa Clara a ser comprado, um foi realizado e o outro ainda não. Então, por isso, a gente pago só foi um, Beto. Pago só foi um do Criciúma e outro do Santa Clara. E eu espero que não seja, a gente espera, e já que é um loteamento, que seja feito e que tire os 20% do nosso querido município. Não é assim? Toda a área loteada, a gente tem que tirar a parte do nosso município. E que já foram feitos outros loteamentos lá e nós não temos essa área para uma praça, ou que seja, uma área de lazer, alguma coisa assim. Então eu peço e endosso as palavras do meu amigo e colega Luciano, e endosso também as palavras do colega Jango, e que até peço desculpa à população do Pequiá e a do querido município de Iúna, porque teve uma vez que um colega relacionou a nós aqui nessa Câmara e nós ficamos meio alterados, ânimos. Então eu peço desculpa à população e os parlamentares de lá, que revê isso aí, o conceito, em prol. Pelo meu colega, eu peço desculpa aos parlamentares e à população de Iúna. Muito obrigado. Em votação, o requerimento 71/2014. Favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Requerimento 070/2014. Requerer, depois de ouvido o plenário, solicitar ao secretário municipal de Educação, com base no artigo 31 da Lei Orgânica Municipal, relatório detalhado com os nomes dos aprovados no processo seletivo de monitor escolar, realizado em 2014, informando ainda a colocação de cada inscrito, horário de trabalho, local de prestação de serviço, linha escolar e escola. Em discussão. Não tendo nenhum vereador que queira discutir, em votação, favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Requerimento 069/2014. Requerer, depois de ouvido o plenário, solicitar ao secretário municipal de Educação, com base no artigo 31 da Lei Orgânica Municipal, relatório detalhado com os nomes aprovados para processo seletivo de motorista de transporte escolar, realizado em 2014, informando ainda a colocação de cada inscrito, horário de trabalho, linha escolar realizada, placa do veículo utilizado. Em discussão. Não havendo nenhum vereador que queira discutir. Vai discutir, velho? Senhor presidente, pela ordem. Eu fiz 2 requerimentos para a Secretaria Municipal de Educação, um de número 69 e um de número 70, buscando informações sobre o último processo seletivo que ocorreu de motorista e monitor. Por que isso? Para nós finalizarmos uma dúvida que paira sobre a sociedade de Ibatiba, da seguinte forma: por que o secretário de Educação deixa os ônibus amarelo de propriedade da prefeitura guardado na garagem e paga transporte terceirizado? Então, ao tempo que ele está largando o ônibus do município guardado, ao invés de colocar, rodar e evitar terceirizar o transporte, ele está causando prejuízo ao erário público. Então, se ele está causando prejuízo ao erário público, nós precisamos de buscar as medidas cabíveis. Para mim buscar as medidas cabíveis, eu preciso das informações de quem passou no processo seletivo, aonde está trabalhando, quantos ônibus estão rodando e tudo mais. Porque nós temos no município 13 ônibus. Para rodar o tempo todo como é necessário, precisa, no mínimo, de 26 motoristas. Segundo ele,
2 ônibus são especiais, próprios, para atendimento educacional especializado. Então não iria rodar no primeiro momento. Um ônibus, ele iria deixar como carro reserva, o que eu acho errado, mas compreendo o desejo dele. Carro reserva, quebrou o ônibus, solicita um serviço terceirizado. Mas se um mês não quebrar ônibus nenhum, aquele carro ficou um mês parado, dando prejuízo ao erário. Mas na conta do secretário de Educação, ele colocou 10 ônibus rodando. 10 ônibus trabalhando o dia inteiro, precisa de 2 motoristas. 10 vezes 2, 20. Tem 7 efetivos. Ele convocou 9. 9 mais 7, 16. Faltam 4 motoristas para completar a necessidade do município colocar os 10 ônibus rodar e parar de pagar transporte terceirizado. Talvez o secretário estudou na época que era luz de vela, não aprendeu a fazer conta, que 9 mais 7 deu 16, talvez na conta dele 9 mais 7 deu 20. Aí ele pensa que todos os ônibus estejam rodando. Mas o nosso requerimento é para isso. Nós queremos os 10 ônibus rodando. Só aceitamos essa Câmara, tenho certeza que os 9 vereadores somam comigo, uma forma de terceirizar o transporte ao invés de colocar o ônibus amarelo. É colocar os ônibus amarelos, levar os alunos para a faculdade. Aí é passível de pagar transporte terceirizado e não utilizar o ônibus amarelo, puxando o aluno para a rede municipal e rede estadual. Mas deixar ele na garagem e pagar transporte terceirizado, nós não iremos aceitar. Muito obrigado. Continue em discussão. Não havendo nenhum vereador que queira discutir. Em votação, requerimento 069, de autoria do vereador Luciano Salgado. Favoráveis para a comissão, os contrários se manifestem de pé, aprovado por unanimidade. Nobre vereador, eu gostaria só de pedir a colaboração de Vossa Excelência. Vossa Excelência me fez 2 requerimentos verbais. Um para convocar o servidor Edgar Rodrigues. De acordo com a assessoria dessa casa, no artigo 14, são atribuições exclusivas da Câmara Municipal, parágrafo, inciso 8º, convocar secretário municipal para esclarecimento. Segundo o secretário, nós não podemos, a única maneira de convocar funcionários é através do CPI. Para esclarecer tem que ser o secretário da pasta. Então, eu gostaria de saber de Vossa Excelência, convoca o secretário da pasta para dar as informações? Eu gostaria de expor para a Procuradoria desta casa que a pasta Hora em Debate não existe no município. É a Defesa Civil. E o senhor Edgar, ele é o responsável por todas as ações da Defesa Civil no município. Então, indiretamente tem poder de secretário, tendo em vista, nobre presidente, que para o prefeito decretar a calamidade pública no município, se não tiver a assinatura do senhor Edgar Rodrigues, ele não pode decretar, porque ele tem um amparo legal, legítimo, jurídico, para, antes do prefeito, ele fazer o decreto. É correlato, a mesa acata o pedido de Vossa Excelência. Quanto ao secretário do Meio Ambiente ou alguém que esteja, em vez de convocar... Olha só, nobre presidente, lá, que eu saiba, não tem secretário nomeado. O que eu peço é que venha alguém que esteja respondendo interinamente ou o gestor do contrato, porque na ausência do secretário é permitido. Agora, dizer que um contrato está em vigor com o município e não tem um gestor que está fiscalizando esse contrato, não é permitido. Então, ou o secretário interino, ou o gestor, ou se assumir um secretário até a próxima sessão, que venha ele. Casou com a viúva, é dos problemas. Correto. Ainda temos eu gostaria de votar em bloco, já pelo decorrer da hora. Então, esse 2 requerimentos do nobre vereador Luciano, de convocar ao servidor Edgar Rodrigues e ao gestor de contrato, ou o secretário quem responde pelo meio ambiente, e também notificar o secretário de Obras e Finanças sobre lotes do IP, e
informações ao secretário de Saúde sobre pedido de suspensão de remédios. Nós temos recebido algumas informações de populares sobre o município estar cortando medicamento de alto custo. Então, nós queremos que o secretário nos informe por que está cortando. Hoje eu recebi uma pessoa que tem um colírio de R$200, o secretário informou que não vai pegar isso mais. E recebi um pai que tem um aluno até que é incluso na educação, no atendimento educacional especializado, inclusive motorista do município, que também foi informado pelo secretário que o filho não receberá mais o medicamento. Então nós queremos saber por que isso. Correto. Em discussão os requerimentos. Não havendo nenhum vereador que queira discutir, em votação. Favorável, senhor Anísio, como estão, os contrários se manifestam de pé. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos, ficando todos convocados para a próxima reunião, sessão extraordinária, ou melhor, ordinária, dia 10 de junho do corrente ano, terça-feira. Uma boa noite a todos.